Por que Deus escolheria uma mulher para liderar um exército inteiro, numa época em que mulheres nem podiam falar em público? A história de Débora é uma das mais poderosas demonstrações de como Deus escolhe os improváveis para confundir os poderosos. Fica comigo até o final, porque você vai entender como a fé de uma mulher salvou uma nação inteira e como isso pode reacender a sua fé, mesmo quando tudo parece perdido. Israel estava em caos. Após a morte de Josué, o povo começou a se afastar de Deus, mergulhando em idolatria e desobediência. Por isso, foram entregues nas mãos de Jabim, um rei cananeu cruel, e seu general Sísera, que liderava um exército temido com 900 carros de ferro. 20 anos de opressão, 20 anos de silêncio, mulheres e crianças sendo levadas, vilas destruídas, a fé do povo sendo esmagada. Mas no meio desse desespero, Deus levanta alguém inesperado. Uma mulher, Débora, profetisa, juíza, mãe espiritual de uma nação ferida. Ela não procurava poder, ela não buscava títulos, seu coração era de obediência. Sentava-se sob uma palmeira, julgando com sabedoria, ouvindo a voz de Deus e guiando o povo com justiça. Débora ouvia o que ninguém mais ouvia. Enquanto o povo chorava pela opressão, ela ouvia a direção. Enquanto os líderes se escondiam, ela se colocava de pé. Ela nos ensina que em tempos de crise, quem ouve Deus não entra em pânico, entra em ação. O segredo de Débora não estava em sua coragem, mas na sua audição espiritual. Ela nos lembra que a vitória começa no lugar secreto e só depois explode no campo de batalha. Deus poderia ter levantado qualquer homem das tribos de Israel. Poderia ter usado um general, um sacerdote, um príncipe, mas escolheu uma mulher num tempo em que isso não fazia sentido socialmente, porque o céu não obedece aos protocolos da terra. O que Deus procura não é quem tem o cargo certo, mas quem tem o coração certo. E quando Ele encontra alguém disposto a obedecer sem medir as consequências, Ele rompe as regras humanas para cumprir o plano divino. Débora tinha autoridade, mas nunca se exaltava. Ela era reconhecida por líderes de tribos e guerreiros como Baraque, mas em vez de buscar prestígio, ela sempre apontava para Deus. Cada decisão, cada palavra, cada julgamento era um eco da voz do Senhor. Ela não governava com controle, mas com serviço. E isso fazia dela não apenas uma juíza, mas uma pastora de corações feridos, uma guia para um povo que havia se perdido. Sob a liderança de Débora, tribos antes desunidas se uniram em um propósito. Naftali, Zebulon e Issacar, todos se alinharam sob uma palavra profética. Era um povo sem armas sofisticadas, sem carros de guerra, mas com algo muito mais poderoso: fé. Deus não precisa de exércitos treinados quando encontra corações disponíveis. A vitória sobre os cananeus mostrou que a unidade espiritual vale mais do que estratégias humanas. Foi nessa atmosfera de fé e sensibilidade espiritual que ela ouviu a ordem divina: chamar Baraque para enfrentar Sísera. Baraque era um líder militar experiente, mas hesitou. Disse: "Se você for comigo, irei. Se não for, não irei." Débora respondeu com coragem e clareza: "Eu irei contigo, mas a glória dessa vitória será de uma mulher." Antes da espada, veio a profecia. Antes do ataque, veio a ordem de Deus. Foi a palavra liberada por Débora que moveu todo o povo. Isso nos mostra que a verdadeira guerra espiritual começa na fé. Uma única palavra do céu pode desmoronar fortalezas da terra. E às vezes, o que está faltando não é estratégia, é direção. Deus ainda está falando, mas será que você está ouvindo? Os homens que seguiram Baraque não eram guerreiros treinados. Eram agricultores, pastores, homens do campo, mas se tornaram soldados porque creram em uma palavra. O exército de Deus não é feito dos mais preparados, mas dos mais disponíveis. E talvez você olhe para si mesmo e diga: "Não tenho força, não tenho dons, não sou nada." Mas Deus responde: "Me dá o que você tem, e eu farei o que só eu posso fazer." Baraque reúne 10.000 homens. Débora sobe com ele ao Monte Tabor.
O inimigo se aproxima com seus carros de ferro. Aos olhos humanos, Israel não tinha chance. Mas aos olhos de Deus, a vitória já estava decretada. E então, os céus se abriram. Uma tempestade repentina cai sobre o vale de Quizon. Os carros de ferro de Sísera, antes símbolos de invencibilidade, atolam na lama. O campo de batalha vira um pântano. O que era vantagem se torna fraqueza. Débora se levanta e grita: Levanta-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. E Israel avança. Sísera foge a pé. Vai buscar refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, o queneu. Ela o acolhe, dá leite, oferece descanso. Mas quando ele dorme, Jael pega uma estaca de tenda e, com mãos firmes e coração ousado, crava-a em sua cabeça e cumpre a profecia. Sim, foi uma mulher que finalizou a vitória de Israel. Quando Baraque chega e vê Sísera morto, entende: Deus usou pessoas improváveis para cumprir um plano perfeito. E então, Débora canta. Junto com Baraque, ela compõe um cântico profético. Louva a coragem dos que se levantaram. Confronta os que se esconderam. Exalta Jael. Glorifica a Deus que fez os céus guerrearem por Israel. E termina com uma declaração eterna. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam brilham como o sol no seu esplendor. Mas nem todos responderam ao chamado. A tribo de Ruben ficou ouvindo o som dos pastores. Gileade ficou do outro lado do Jordão. Dan preferiu seus navios. Débora os menciona no cântico não com ódio, mas como um alerta. Em tempos de batalha espiritual, neutralidade é traição. E quantos hoje também se escondem atrás de desculpas quando Deus está chamando para a guerra? Depois da vitória, Israel viveu 40 anos de paz. Não porque venceram uma guerra, mas porque voltaram para Deus. A verdadeira paz não vem da ausência de inimigos. Ela vem da presença de Deus. Débora não apenas derrotou um exército, ela reconectou uma geração com a aliança. E enquanto o povo andava nos caminhos do Senhor, nenhum inimigo conseguia se levantar. Débora morreu, mas sua voz ainda fala. O cântico que ela compôs com Baraque ainda ecoa séculos depois. Ela não buscou fama, mas construiu legado. Ela não deixou riquezas, mas deixou fé. E você? O que vai deixar quando a sua guerra terminar? O verdadeiro legado é aquele que inspira outros a confiarem em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Débora nos ensina que viver com propósito é deixar um rastro de fé por onde se passa. Um caminho pelo qual outros também encontrarão a presença de Deus. Se essa palavra falou com você, compartilha. Comente aqui: Senhor, eis-me aqui.